Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí aos Frontalizados, de volta com fôlego todo, para a gente conversar dos temas aí mais atuais da neurologia e das ciências médicas, né, Feuá? Trazendo informação aí de qualidade e da maneira mais simples aí possível, né? E nós temos aí um tema polêmico, bastante preocupante, né, que pegou todo mundo aí de surpresa. Bem atual, né? Bem atual, né, Fred? Bem, infelizmente, né? Coisas que a gente via, né? Obviamente, mas de modos mais, assim, clusterizados, né? Em alguns locais mais específicos. Eu vi poucas vezes na minha vida. Cara, eu vi quando eu tava no interior, mas muito poucas também. É mais por erro de... A gente vai chegar, né? Exatamente, a gente vai chegar lá, exatamente. Mas, senhoras e senhores... Falaremos hoje sobre intoxicação por metanol. Bom, para quem é da área da saúde e neurologista sabe que intoxicações em geral, né, exógenas, então por elementos externos, é sempre um capítulo à parte, né? A gente pode esperar de tudo um pouco, são várias manifestações, e se a gente não mantiver aí na cabecinha, a gente pode deixar passar, né, Frio? Então é importante a gente lembrar disso mesmo quando as coisas não são endêmicas ou epidêmicas, como é o caso, né? Exatamente. Então, Brunão, como bem dito, acho que para começar a diferenciar o que é metanol de etanol, né? Perfeito. E aí a gente vai precisar nos relembrar ali do colegial, da química orgânica, exatamente. Met, Et, Prop, But. Lembra disso? Né? Quantidade de carbonos que existia. Coisa boa, né? Então, ótimo. Eu acho que pela fórmula já é sabido, né, a quantidade, o que diferencia um do outro, a quantidade de carbonos que está presente na estrutura molecular, né? Mas o mais importante, né, Bruno, é que um é metabolizado pelo nosso organismo e o outro ele tem um erro de metabolização. Acho que é melhor, semanticamente, é a melhor maneira de dizer. Concordo contigo. Você quer falar um pouco disso, Bruno? Como é que funciona? Perfeito. Então, assim, gente, a gente consegue metabolizar o etanol, né? Porque nós temos enzimas específicas aí para isso, que são especialmente, não é só ela, né? Mas a aldeído desidrogenase é a principal aí atualmente. E a partir da metabolização desse etanol, a gente vai ter alguns elementos, né, os aldeídos principalmente, que vão trazer alguns dos efeitos colaterais que a gente tem quando faz a ingestão de etanol, de álcool etílico. O metanol, contudo, não consegue ser metabolizado por essa enzima, né, Frio? Eu acredito que em alguns animais, alguns mamíferos consiga, porque tem aquela história das girafas que acabam comendo as coisas fermentadas e dá tudo certo, mas eu não sei se tem outros que do reino aí, pelo menos animalia ou dos mamíferos em geral, que consiga. E o problema do metanol é que por conta da gente não conseguir metabolizar ele dessa maneira, ele consegue se espalhar pelo corpo com muita facilidade entre os tecidos. Ele difunde entre os tecidos muito rapidamente, pela corrente sanguínea, obviamente, né? Como maneira principal. E também tem alguns metabólitos dele que vão se formar, que é o que a gente chama de ácido fórmico, né? O ácido fórmico ou é um tipo de aldeído, então ele é um formaldeído. Então as enzimas metabolizam parcialmente e o que sobra é esse ácido fórmico, que é muito, muito tóxico para o ser humano. Sabe o formol lá que a gente usa? Exatamente. Para conservar cadáver? Tem formol, né? Tem um monte de substâncias aí que utilizam na indústria. O formol é formaldeído. Formaldeído, de verdade, né? Exatamente. Então, o problema é que o formaldeído, alguns lugares do corpo tem assim uma afinidade, um tropismo que a gente chama muito grande, né? Alguns deles, por exemplo, o nervo óptico, né? Além disso, também, por exemplo, né? Mas também cérebro, tecido cardíaco, muscular, a gente tem uma série aí de tecidos que tem muita afinidade por esse formaldeído e que a gente não consegue jogar ele fora pelo corpo, né? A gente tem muita dificuldade em excretar ele. Exatamente. Né? E o efeito tóxico dele lesiona neurônios. Neurônios. Como regra geral. Exatamente, neurônio. Neurônio é o principal acometido pelo formaldeído, né? Ou então pelo que é metabolizado parcialmente aí do metanol. E ele aparece em bebidas adulteradas, pessoal, porque é uma maneira de você baratear a produção, né? Você não, mas quem faz isso inadequadamente, baratear a produção,
conseguir manter volume, né, sem mudar muitas das características. Tudo bem que algumas pessoas aí, mas, né, habituês, né, do álcool etílico conseguem eventualmente perceber que tem algo errado. Mas ele é amplamente utilizado para essa adulteração e ele acaba sendo muito barato para fazer isso, né, em larga escala. Então, bom, a criminalidade sempre muito criativa, né, Frio? E pode ser um erro de destilação. Sim, né? obviamente, com certeza. Você vai naquelas destilarias mais, né, mais pessoais, isso, né? muito artesanais. Muito artesanal. Quando o cara destila, né, então no álcool etílico tem 3 porções ali que eles comentam que são relacionadas à temperatura, né, da destilação do etanol, que o pessoal chama de cabeça, coração e o rabo. E o coração é onde tem ali a maior concentração mesmo de etanol e de outros álcoois que são adequados para o uso. E tanto na cabeça quanto no rabo, aí vai depender do que eles chamam de ponto de corte. Então, a hora que você para o processo de destilação, é quando você vai ter mais quantidade de metanol e outras substâncias, né? Exato. No caso aqui, pelo que eu estava sabendo, Bruno, pelo que eu li, né, nas informações aí jornalísticas. Né, parece que eles pegaram etanol de posto de gasolina. Tem de tudo. E o etanol do posto de gasolina estava contaminado com metanol que os caras estavam utilizando. Os caras usaram combustível de carro para falsificar a bebida. É surreal. É só surreal, no Brasil, né? É só no Brasil. Meu, é impressionante, cara. E realmente, assim, é uma dupla adulteração, né? Porque você adultera o etanol e da bebida do álcool de posto você adultera a bebida. É impressionante. Exatamente. Né? E, Bruno, vamos falar um pouco do quadro clínico, claro, da intoxicação por metanol? Sim. Assim, como regra geral, é um porre ruim, né? Cara, assim, exatamente, mas, cara, que bad trip, viu? É um porre bem ruim. Dá ruim mesmo, nossa, é demais. Então, assim, primeiro que as quantidades, né, de metanol que são necessárias para intoxicação, elas são muito pequenas, justamente por a gente não conseguir metabolizar e por essa afinidade aí do formaldeído, do ácido fórmico. E a gente começa a ter esses sintomas com muita velocidade, muito rapidamente. É rápido. É em questão de horas. Exatamente. E claro que é dependente de quanto você ingeriu, né? De qual velocidade aquilo foi ingerido. Mas assim, em geral, algumas pessoas começam de 2, 3 horas até 12 horas em geral, mas a questão é que os sintomas eles começam e eles escalam. Sim, então vem realmente, junto com sonolência, obviamente, mas vem muita cefaleia, muita vertigem, então muitos vômitos junto. E já nessas primeiras horas, a gente já pode ter aí, como ele tem muita afinidade pelo nervo óptico e pela retina, a gente pode ter um comprometimento visual, assim, e súbito, né? Cegueira súbita. Irreversível. Muitas vezes irreversível, porque ele destrói todo o tecido retiniano e do nervo óptico. E se o indivíduo ingere doses maiores, que a gente está falando de frações. Doses muito pequenas. Se o indivíduo ingere doses maiores, aí ele vai começar a lesionar a substância branca do cérebro, ele vai começar a tirar aquela camada que envolve o neurônio, a bainha de mielina, vai gerar uma lesão subcortical, uma lesão da substância branca difusa, e isso vai levar o paciente a coma. Sim, exatamente. E na última linha, ele vai evoluir para óbito. Bruno, eu vou te contar uma coisa. Quando eu era residente lá na HC, eu atendi um paciente, quando eu estava na clínica médica ainda, eu atendi um paciente que tinha a sua própria destilaria domiciliar e ele chegou numa intoxicação por metanol. E o metanol, além de tudo, ele faz com que a respiração aeróbica fique prejudicada, né? Então, ele aumenta muito o lactato. Nossa, demais, dá muita ácido metabólica, né? Eu vou te falar que o maior lactato que eu vi na minha vida foi nesse paciente. Caramba, bicho. Se eu te falar, você não vai acreditar. Cara, que coisa. 600 de lactato. Que é isso? Nossa senhora, eu não sabia nem que dava pra chegar nisso. Pois é, eu também não sabia. Esse paciente foi a óbito, evidentemente, uma intoxicação grave por metanol, né? Mas então ele tem manifestações várias sistêmicas, mas de maneira geral a clínica é isso, é um porre forte, é uma dor de cabeça, náusea, vômito, e uma cefaleia realmente muito intensa. Isso. E é como se tivesse tomado uma bebida a mais. O problema é a evolução da coisa, né? O curso é diferente. O curso é muito diferente. Essa tal da acidose metabólica que o Frio estava falando, com a hiperlactatemia, ela leva a muitos distúrbios
ácido básicos e eletrolíticos em sistemas diferentes. Então, a chance de você ter uma lesão renal irreversível acontece, de precisar de hemodiálise aí por um período, ou às vezes perenemente, né, a depender da gravidade, sem contar também o edema, né, intracraniano. O edema cerebral às vezes muito violento, né? Falam que assim é uma coisa absurda, a pressão intracraniana sobe demais. E como é que a gente trata, Bruno? Isso, então. Como que é feito o tratamento? Primeiro de tudo, gente, assim, não tratem em casa. Não, tá? Pelo amor de Deus. Não tratem em casa, porque é fácil você jogar lá intoxicação por metanol e falarem que o ideal na verdade não o ideal, mas uma das possibilidades é você dar etanol para a pessoa para deslocar, né, o equilíbrio enzimático ali. Então o etanol ele vai utilizar muito mais a aldeído desidrogenase do que o metanol, e você consegue aí inibir esse metabolismo do metanol em ácido fórmico. O problema é o seguinte: isso não é fácil de fazer, né? Não, aliás, você precisa de doses absurdas de etanol, idealmente intravenoso. Isso, né? Exatamente. E, além disso, você precisa dosar a quantidade de etanol no sangue e ainda fazer aí a avaliação do pH, da gasometria, com os parâmetros ácidos básicos. Então, assim, não tratem em casa. Na suspeita, tá? O mais rápido possível. Chamem o SAMU ou levem o indivíduo a um pronto-socorro, a um hospital que preferencialmente tem aí um suporte. Exatamente. Mas se não tiver um mais próximo, vá no que tiver, um com mais estrutura, vá no que tiver mais próximo. Não tentem dar um porre no amiguinho que está com suspeita de intoxicação por metanol, porque vai dar ruim. De novo, vai dar muito ruim. Busque ajuda médica. Com certeza, sem qualquer dúvida. Sinal ou sintoma que sugira uma intoxicação por metanol, qualquer intoxicação, busque ajuda médica. Mas exatamente. No caso por metanol, né? Busque ajuda médica. A maioria dos pacientes, não trate sozinho. Né? A maioria dos pacientes vai para UTI, né? A gente ainda tem o fomepizol, que é uma outra substância que ajuda também na inibição aí da formação do formaldeído, mas ela não é amplamente disponível, aliás, por muito tempo quase não se ouvia falar do fomepizol. Isso trouxe aí à tona a possibilidade de a gente usar essas substâncias. É uma substância que tem ficado junto ao Ceatox, na verdade, isso, né? Exato. Porque tem um custo de importação, etc. também. E também face aí a correção, né, dessa acidose metabólica, hemodiálise aí nos casos mais graves, justamente o edema cerebral é uma possível indicação para hemodiálise. Então, é legal, é interessante de ver essa abordagem, né, de se utilizar etanol para inibir o metanol. Aliás, isso é fantástico, né? A gente desvia, né? Isso, curva bioquímica, primeiro ano da faculdade, né, cara? Então, você acha que você não ia usar isso? Pronto, seja bem-vindo. Você colega, né? Exatamente, aí está. Mas não é fácil, tá? Então, vão para o hospital. Muito bem, então, depois dessas informações, pessoal, não vou falar não bebam, porque vocês vão rir da minha cara, né? Não, mas eu acho que o ideal agora é evitar bebidas destiladas. Exatamente, evitem. Claro que até essas coisas se normalizarem, sim, pelo menos na data de hoje aqui, que nós estamos aqui no dia 3 de novembro. Impressionante que isso ainda se mantém, né? Se mantém. Na semana passada, a gente discutiu um caso no pronto-socorro do hospital com suspeita. Então, assim, isso se difundiu de uma maneira que não se esperava. Isso é uma prova quase cabal de que a coisa é muito maior do que a gente imagina. Então, minha recomendação é não usar. Não ingiram bebidas destiladas. Especialmente se tiverem com o lacre violado. Se não tiver aquele dosadorzinho que tem a bolinha lá no meio, o cara que se entrega, né? Mas tomem cuidado, se ela não tiver maneiras, né, de evitar a adulteração, não tomem de jeito nenhum, tá? É claro que, assim, pode existir adulteração de bebidas
também com base de fermentação, cerveja, vinho, mas é bem menos comum. É, né? Menos provável. Menos né? provável. É muito mais difícil você falsificar uma bebida fermentada. Muda apesar muito que tem sabor, muito vinho né? falsificado. Tem né? mesmo, com certeza. Mas aí é diferente, não é processo de destilação. A falsificação e a adulteração são coisas diferentes. Exatamente. Né? Quando na falsificação você tem a mesma estrutura química ali, né? Da bebida, agora com coisas de qualidade menor. Agora na adulteração você está colocando elementos externos que não fazem parte daquela estrutura. É isso. Então, vão com calma, pessoal. Mais importante aí. Maravilha. Então, Bruno, eu acho que assim, como panorama final, o que a gente tem para falar na dúvida, não faça ingestão de bebida alcoólica. Exatamente. Na apresentação dos sintomas, ligue para emergência, um SAMU ou um corpo de bombeiros, 192 ou 193. 193, né? Isso. E não tente se tratar, tá? E idealmente nesse período de tempo eu deixaria de ingerir bebidas que não sejam de extrema confiança. Dá uma poupada. Eu concordo, né? No demais, tratamento é sintomático. Né? E não tem muito o que fazer, né, meu caro? Não tem muito o que fazer. E assim, é claro que quanto mais rápido você tratar, melhor é o desfecho, mas a gente sabe que é muito grave. Muito grave. Muito grave. Pacientes, às vezes, que são tratados com rapidez e que mesmo assim evoluem muito mal, evoluem com óbito mesmo. Exatamente. Como vocês estão vendo aí nas notícias, muito infelizmente, é a derrocada, né, meu amigo? É isso. Então é uma informação mais até de saúde pública que a gente tinha para passar hoje. Exatamente. Espero que tenha esclarecido alguns pontos aí da intoxicação por metanol, mecanismo de como ele age no cérebro e etc. E fiquem atentos. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Curtam, compartilhem o vídeo. Acho que isso é interessante, divulgar conhecimento, né, Bruno? Com certeza, sempre. Conhecimento é para ser divulgado, né? E até a próxima. Disseminado. Até a próxima, pessoal.